O açúcar é um problema sério para a nossa população. E como não vai ser assim se a gente consome muito açúcar todo dia na forma de trigo, pães, pastas, massas, inclusive até arroz todo dia com feijão. O arroz e tudo aquilo que seja carboidrato se transforma facilmente em açúcar no organismo. É importante por isso que você saiba como reduzi-lo. Se você decide não controlar o açúcar, muitas vezes você pode ter consequências graves no futuro. Consequências como dano nos rins, problemas com a circulação, amputações e até a morte, problemas do coração que, garanto, você não quer ter. Mas como se controla o açúcar? Quais são os melhores alimentos, práticas e técnicas que você pode usar para melhorar esta situação? De maneira que no vídeo de hoje vou revelar como controlar o açúcar ou diminuir a sua concentração no organismo de maneira natural e efetiva. Um cordial saúde a todos, fala Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador do drlandivar.com. Neste canal com médico convencional trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e a acupuntura antes de recorrer ao uso de drogas farmacêuticas. Portanto, se você é novo no canal, considere se inscrever e pressione o sininho aqui embaixo para receber notificações e ser o primeiro em assistir o novo vídeo. Se precisa de uma consulta online ou suplementos de qualidade para a sua doença, visite drlandivar.com. E fique até o final do vídeo de ver dicas e links a vídeos relacionados com este tema. O açúcar é um problema sério para a nossa população hoje em dia. A quantidade de gente que sofre de diabetes, pré-diabetes, obesidade, toda aquela, digamos, condição de saúde que tem a ver com açúcar é verdadeiramente abismal. E muitas vezes o nosso remédio e o que a gente pode usar está simplesmente em casa. O segredo está em saber exatamente quais são os ingredientes, as práticas e os alimentos que podem reduzir a concentração de açúcar no sangue e fazer também com que a gente recupere a sua saúde. De maneira que no vídeo de hoje vou revelar como você pode fazer para reduzir a concentração de açúcar no seu corpo de maneira natural e efetiva. Número 1. Deixe de consumir alimentos que produzem açúcar. Muitas vezes as pessoas não sabem que o que consomem diariamente se transforma rapidamente em glicose, em açúcar. Isso depois dá num problema de pré-diabetes ou diabetes. Nesse caso, por exemplo, tudo aquilo que contenha pães, pastas, massas, tortas, carboidratos, incluindo também a batata, incluindo também o arroz, se transforma no organismo rapidamente em açúcar. Não é somente açúcar que você tem que deixar de agregar no café da manhã, é também todo aquele alimento que se transforma rapidamente no organismo numa fonte de energia como a glicose. Quando você vai no médico e é diagnosticado com um problema de açúcar alta, talvez inclusive até pré-diabetes ou diabetes, você tem que incluir e tem que pensar que a dieta é a primeira coisa que tem que se mudar. Se você não muda a dieta, deixa somente de consumir açúcar, o problema não vai se resolver. Obviamente também tem muito que ver com a bebida que a gente consome, as frutas, mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Se precisa de um suplemento de qualidade que possa ajudar a melhorar o controle do açúcar, para que você faça uma boa dieta, sem aquela ansiedade de comer todo dia, que obviamente não vai ajudar, procure o Figurizer, o HCA Garcinia e o Appleizer de Finland em drlandivar.com. Número 2. Faça exercício. Uma coisa é muito importante no corpo e é a capacidade que ele tem de absorver ou utilizar o açúcar ou glicose que ele já tem. Se você está com uma concentração alta de açúcar, não tem outro jeito de eliminar aquela concentração a não ser com uma dieta, que é o primeiro ponto que eu já falei, e segundo, com exercício, uma atividade física para assegurar que o corpo possa absorver toda aquela glicose e usar na atividade física como uma fonte de energia. Se você não pratica todo dia algum tipo de atividade física, seja caminhar, nadar, correr, o que você queira, você não terá o mesmo efeito no controle da glicose. Você tem que, obviamente, controlar o que come, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que você come tem que ser utilizado, tem que ser usado. E para isso é importante que você faça exercício. Uma coisa que todo diabético, todo pré-diabético precisa diariamente
é uma atividade física, exercício. E isso é obrigatório, porque se você não obriga o corpo a usar aquela glicose que já tem no organismo, é muito difícil você poder controlar a situação. Se você precisa de um suplemento de qualidade que possa ajudar a que o seu corpo tenha energia precisa, necessária, para que você pratique algum tipo de atividade física diária, procure o Apolizer, o Metathyroid e o Multivitamin de Finland em drlandivar.com. Número 3, elimine o estresse. O estresse é extremamente importante e as pessoas pensam que muitas vezes só com deixar de comer ou fazer exercício já está tudo resolvido. E não é assim, porque o nosso organismo, o corpo humano, produz também glicose de todos aqueles tecidos onde guardou durante anos aquele açúcar que você comeu demais quando você está ativo no estresse. Quando você se estressa, toda vez que você tem algum susto, tem algum problema na família, algum problema de dinheiro, ou está, digamos assim, com pressa para resolver um problema, isso aí causa com que o corpo extraia aquele açúcar que já tem guardado e coloque ele no sangue. Isso no estresse é denominado, por exemplo, o processo do cortisol. A produção do cortisol, do hormônio do estresse, para fazer com que você tenha açúcar e glicose no sangue para poder utilizar. O problema é que a gente muitas vezes não usa. A gente fica estressado e sentado todo dia em casa. E adivinha que? Sobe o açúcar. Problema. E o problema pode ser resolto também se você controla melhor seu estresse. Então saia para caminhar, dê uma volta, durma bem, descanse, esteja tranquilo, porque se você se estressa com o açúcar, com a glicose, com o diabetes que talvez você tenha, vai ser difícil que você controle a situação. Se precisa de um suplemento de qualidade que possa ajudar a melhorar o controle do estresse, que vai também ajudar a controlar o açúcar no seu sangue, procure o Melatonin, o 5-HTP e o Quantum Calm de Finland em drlandivar.com. Número 4. Consuma alimentos que diminuam a glicose ao invés de subi-lo. É muito importante a gente compreender que os alimentos que a gente consome, na maioria deles, você vai ver que podem subir a glicose no sangue. Mas não é que você vai deixar de comer também, né? Você tem que procurar aqueles alimentos que possam fazer o papel de redutores de açúcar no sangue, ao invés de subi-la. Para isso você tem que compreender que comer saudável não significa que você vai comer muita fruta, porque se você consome muita fruta, que tem também muita frutose, ou então muita glicose, o seu açúcar vai subir, a concentração vai ser incontrolável. Você tem que consumir saudável sim, mas frutas que não contenham açúcar, que tenha pouca ou nada de frutose. Nesse caso, por exemplo, alimentos ou comidas como os blueberries, os cranberries, ou talvez inclusive aquele morango que não é tão doce assim. Tudo isso pode ajudar. O mamão também é uma boa opção. Você não pode consumir frutas como o abacaxi com frequência, nem tampouco a melancia, nem tampouco, digamos assim, frutas como as uvas que contêm muita, mas muito açúcar. Ao mesmo tempo, você pode usar também ingredientes naturais. Nesse caso, por exemplo, o chá de canela que ajuda, a folha de mango em forma de chá, tudo isso pode ajudar. Se você precisa de suplementos que possam conter alimentos e substâncias naturais para ajudar a diminuir a glicose no sangue e ajudar que o corpo possa controlar melhor a situação, procure o Metaglucose, o Neuromatrix e o Dia-Ide de Finland em drlandivar.com. E não esqueça de dar um like neste vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares para estar sabendo do tema. Se você precisa de uma consulta online, procure o número aqui embaixo para qualquer informação. Deixe seu comentário que eu vou responder a ele e até mais. Um abraço a todos.